Hey everyone, how are you doing? Quais dessas afirmações são verdadeiras para você? Estudei verbo to be a vida inteira na escola e não aprendi nada. Gostava das aulas de inglês da escola e aprendi muito. Nunca entendi porque os meus professores falavam tanto desse verbo to be. Se alguma dessas frases é verdadeira ou incomodou você, você precisa ver essa aula até o final. I'm Teacher Tatiana Santos e em nossa aula hoje vou te ensinar como usar o verbo to be. Vamos juntos? Para continuar acessando semanalmente conteúdos relevantes para o seu aprendizado de inglês, já se inscreva no canal e ative as notificações. Você sabia que precisamos de uma média de 800 horas de estudo para falar uma segunda língua, uma língua estrangeira? Sabe quantas horas de aulas de inglês você provavelmente teve no ensino fundamental e médio? Uma média de 550 horas. Uau! What happens? Muitos fatores influenciam o nosso aprendizado, condições de estudo, qualidade da aula, didática do professor, mas especialmente o interesse e disposição para aprender. Fui professora de inglês no ensino regular fundamental e médio por mais de 10 anos. Como falante fluente de inglês, sempre incentivei e encorajei meus alunos a aprenderem também. Guess what? Muitos aprenderam mesmo e alguns aprenderam o mínimo necessário para serem aprovados. Mas e aí? I have good news! Eu tenho boas notícias. Se você deseja aprender inglês, você pode aprender. E é por isso que preparei a série Descomplicando o Inglês. To begin with, vamos falar sobre o verbo to be. 3 coisas que você precisa saber sobre esse famoso verbo. Para começar, primeira característica, um verbo e muitos significados. A tradução literal nem sempre fará sentido com o verbo to be. Por essa razão, guarde os sentidos iniciais e be open, esteja aberto a novos usos. Bem, sentidos iniciais, verbo to be significa ser e também significa estar. I'm Tatiana, eu sou a Tatiana, um exemplo de um verbo to be como ser. I'm tired now, tô cansada agora. Aqui um exemplo de sentido de estar, eu estou cansada. And I'm 38, eu tenho 38 anos. Então, para falar sobre a idade, eu também vou usar essa estrutura. Tá aqui um exemplo de que verbo to be também pode significar outras coisas além de eu sou, eu estou, do ser e do estar. Uma aluna de português, falante nativa de inglês, ao aprender sobre o verbo to be em português, começou a diferenciar, porque para quem é falante de inglês, o mesmo verbo tem 2 sentidos. Em inglês nós temos 2 verbos, certo? Então ela diferenciou o verbo ser com a ideia de permanente e estar na ideia de temporário. Aí ela brincou. I'm single, então eu estou solteira, no sentido de, ela falou temporary please, né? Então, por favor, isso é temporário. Então, nesse caso, a melhor tradução seria I'm single, eu estou solteira. Essa é uma boa forma de referenciar o uso em inglês também. Então, I am permanent, I'm Tatiana, e I am temporary, I'm tired now. A segunda característica que você precisa saber sobre o verbo to be são as variações. Então ele tem 7 flexões. E para começar, a gente vai falar sobre as flexões do presente. Lembrando que é o verbo em inglês com o maior número de flexões. A maioria dos verbos, eles têm no máximo 4 flexões. E essa é uma boa notícia. Pense nos verbos em português. Eu deixei um exemplo aqui do verbo trabalhar. Olha como fica a conjugação. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais e eles trabalham. Repara que para cada pessoa o verbo muda. Em inglês fica I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Nesse caso, a única alteração é para he or she. Os verbos em inglês, eles não sofrem muitas alterações como em português. Mas o verbo to be, ele é especial. Então, certa vez uma aluna me falou que o verbo to be no presente é o mesmo que o verbo amareis. Pegou aí? Am, are, is. Bom, como eu digo que ela está em casa em inglês? Eu direi she's home. Então, ela está. Para ela eu vou usar is. E para dizer nós estamos bem? We are fine. Lembra da melodia da música da Branca de Neve? Essa é do tempo das minhas aulas com o 6º ano. Eu vou cantar aqui, se te ajudar você guarda, ok? I am, you are, he is, she is, it is. Pararatimbum, pararatimbum, we are, you are, they are. É engraçado, mas pode te ajudar a lembrar e é importante que você conheça essas 3 formas. E para fechar, terceira coisa que você precisa saber sobre o verbo to be são as perguntas e a forma negativa em inglês. Então, há 2 tipos principais de perguntas. Perguntas com o verbo to be e pergunta com outros verbos. Esse assunto merece uma aula exclusiva, mas já vamos começar aqui. Quando falamos sobre o verbo to be, além de ser um verbo muito importante em inglês, ele também tem uma dupla função.
Ou seja, ele é o verbo principal e é também verbo auxiliar. Então veja o seguinte exemplo. I work at overseas, então eu trabalho no overseas. I don't work on Sundays, não trabalho aos domingos. Do you work on weekends? Você trabalha nos fins de semana? Repare que para todos eles eu precisei do auxiliar do, para a forma negativa e para a forma interrogativa. Agora veja um exemplo com o verbo to be. You are a teacher, you aren't a student here. Are you a teacher? Então você é um professor, você não é um aluno aqui. Você é professor? Como pergunta. Então, alteramos o verbo to be, acrescentamos not na negativa e trocamos a posição aí para poder fazer perguntas. Com essa informação, você pode fazer qualquer frase negativa e interrogativa com o verbo to be em inglês. Legal? Cool, isn't it? How was it? O que achou da nossa aula? Falamos aqui sobre o significado, uso e formas do verbo to be. E agora é a sua vez de praticar. Deixe nos comentários um exemplo sobre você. Comece com I am. Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe e deixe seu like também.